Entrevista. Prefeito Rodrigo Lopes fala sobre polêmica envolvendo a aprovação de contas por parte da Câmara. Na noite de terça-feira, na Câmara dos Vereadores, foi aprovado o orçamento que será usado em 2017 pelo prefeito Rodrigo Lopes. Mas, pelo menos um aspecto da lei aprovada gerou confusão: a aprovação da verba de R$50 mil destinada a viagens internacionais. Esta aprovação levantou discussão nas redes sociais e, para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo o Rodrigo Lopes. Prefeito, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Sandro, bom dia, seu Domingos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Um prazer estar falando aqui com vocês, né? Mais um dia, hoje, dia 30 de dezembro de 2016, último dia útil desse ano de 2016, o último dia do primeiro mandato, né, da administração, e é uma alegria estar aqui falando com vocês. Prefeito, nós já havíamos inclusive anunciado ao vivo na última segunda que você voltaria aqui na sexta para a gente fazer uma retrospectiva, mas a gente não sabia ainda que ia ter ainda essa confusãozinha aí, principalmente que foi levantada nas redes sociais referente à aprovação de uma verba de R$50 mil que seria destinado a viagens internacionais. E isso deu toda uma confusão, muita gente falando, mas que absurdo, ou quando que o prefeito viajou internacionalmente com dinheiro de Andradas? Então, nem eu sabia que havia essa verba, eu queria que o senhor falasse sobre ela. Bom, Sandro, isso é até uma orientação da Confederação Nacional dos Municípios, né? É comum hoje que os municípios estejam captando recursos de organizações internacionais. Então, tanto tem a previsão das viagens internacionais, como tem a previsão da possibilidade de receitas internacionais dentro do orçamento. Então é importante para a população entender como que funciona o orçamento. No dia a dia seria como se você pegasse aí o que você vai ganhar no ano, teu salário mensal, e você programasse ele e fizesse, nesse ano de 2017 eu vou receber, por exemplo, R$15 mil. Vou receber tanto por mês, no final do ano dá 15 mil, essa é a minha receita. A minha despesa vai ser com isso eu tenho que fechar uma receita também de 15 mil. Uma receita e uma despesa de 15 mil para que eu possa não ficar devendo no decorrer do ano. Com a prefeitura, isso não é opção, isso é obrigação. Então a lei, ela determina, a nossa Constituição e tudo mais, que o orçamento seja obrigatório. Eu tenho que falar todas as receitas e onde eu pretendo gastar essas receitas no decorrer do ano. E eu não posso gastar nada fora daquilo que está previsto dentro do orçamento. Então, como existe hoje toda uma questão aí de discussão internacional, a CNM orientou que os municípios colocassem uma previsão, tanto de receita internacional, possibilidade de receber recursos de outros países, quanto a possibilidade de viagens, porque às vezes dentro de uma organização internacional tem necessidade de ir até outro país assinar um convênio, certo? Então é uma previsão. Eu acho que as pessoas que levantam esse tipo de polêmica são oportunistas, né? Pessoas que querem se promover em cima de uma questão, né? Que não existe 50 mil para viajar. Aliás, tudo que está no orçamento, esse dinheiro não existe. Existe uma previsão orçamentária, ou seja, para que exista, nosso orçamento, ele tem uma previsão, como que vai passar para o Instituto de Previdência, como que vai passar para a Câmara Municipal e da Prefeitura. O nosso orçamento, ele tem uma previsão de 102 milhões para o ano de 2017. Agora, esses 102 milhões não estão depositados na conta da Prefeitura. Para que esses 102 milhões se tornem realidade, é preciso que o cidadão pague o IPVA, pague o IPTU, pague o ISS, né, pague as contribuições, que o governo do estado faça os repasses do ICMS, que o governo federal faça os repasses do Fundo de Participação, que a gente tem essa movimentação financeira. Somente no final de 2017 nós saberemos que esse dinheiro vai entrando todo mês e as despesas vão sendo pagas com isso, né? Então não existe absolutamente nada de errado, né? Então querer falar, fizemos uma emenda para tirar recursos para colocar na saúde, né? Eu quero deixar claro aqui que a saúde tem uma previsão ano que vem de investimento de R$28.670.000, certo? E aí a gente vê um sensacionalismo em cima de 115 mil. Então, só depois do orçamento aprovado, eu já consegui a indicação de um deputado de mais 200 mil para a saúde,
para custeio da saúde. Então, assim, as pessoas que apresentam esse tipo de polêmica deveriam buscar dinheiro para o município. Né, que é disso que a gente precisa. Nós não precisamos de polêmica. Não é função simplesmente movimentar uma previsão orçamentária, mas trazer realmente dinheiro para o município, que é uma necessidade. Com certeza os 28 milhões não serão suficientes para atender o cidadão como ele mereceria, mas isso corresponde a 28% do orçamento da prefeitura. Né? Então, a lei fala em quantos por cento? A lei fala em 15%. Né? Nós estamos investindo 28 milhões. Ontem eu tive uma reunião em Alfenas. O prefeito de Alfenas achou um absurdo a prefeitura de Andradas repassar 389 mil para o hospital. Falou, prefeitura nenhuma repassa um montante como esse. Eu falei, prefeito, se eu não repassar, o hospital fecha as portas. Isso é uma coisa clara, já teria fechado. Então, ou seja, nós temos um compromisso com a saúde enorme. Não é uma movimentação dentro da questão do orçamento que vai fazer com que isso mude, né? Então, até porque houve uma proposta de emenda no orçamento pela Câmara, ela foi rejeitada por 5-4, e o orçamento, como ele está hoje, ele foi aprovado por unanimidade. Então, no segundo momento, os 9 vereadores aprovaram o orçamento como ele está. Certo? Então, é importante que isso fique. Nenhum vereador se manifestou abstendo ou votando contra o orçamento como ele está hoje. Rodrigo, essa questão dos 50 mil reais referentes a viagens internacionais, eu acredito que ficou bem respondida, mas eu queria só que você esclarecesse se é a primeira vez que isso está acontecendo. Não, isso já teve previsão em outros orçamentos, né, que não foram utilizados. Por exemplo, no ano de 2014, havia uma discussão a respeito da questão de depósito de lixo, né, e eu fui à Argentina conhecer um sistema de deposição de lixo, né? É o que eu falo assim, eu não tenho interesse nenhum em fazer uma viagem internacional se não for para trazer recursos para o município, se não for para conhecer um sistema e para realizar um trabalho em prol do município. Até porque se você for fazer uma viagem internacional para passear, você vai com recurso próprio seu, você vai com a sua família, né? O que vai adiantar o prefeito ir sozinho para um local se ele não for para trabalhar em prol do município? Então o recurso é para trabalhar em prol do município. Se houver necessidade, que Deus abençoe que haja, porque se a gente gastar esses 50 mil, vai ser para trazer 1 milhão, né? Então, com certeza, não vai ser em vão se houver a necessidade da viagem internacional. Rodrigo, com relação a 2016, o que você pode falar? Foi um ano produtivo, apesar das dificuldades? Sandro, foi um ano de muita dificuldade, mas a gente nunca perdeu a nossa esperança, nunca perdeu o nosso controle, o nosso trabalho sempre foi feito aí juntamente com a nossa equipe, e eu posso te dizer que a gente tem um resultado positivo. Hoje é o dia que está sendo feito o fechamento de todas as contas. Ainda não posso falar em números porque a gente depende até o final, mas a gente deve fechar com uma condição positiva. Tudo aquilo que se dizia que não fecharia as contas e tudo mais está caindo por terra, né? A situação, graças a Deus, a gente conseguiu, né, dominar, falando a linguagem do pessoal da roça, que eu tenho tanto orgulho, mas de 2015 até 2016 nós ficamos no lombo de um burro bravo pulando, que foi dominar essa situação financeira de muita dificuldade, mas a gente trabalhou muito por isso. Nós tivemos uma dedicação muito grande das pessoas, um comprometimento, e o desafio está aí pela frente, né, no próximo mandato. Temos muitas coisas em andamento, muitas realizações que já acontecerão no ano de 2017, e a gente fica muito feliz pela população ter nos dado essa oportunidade de continuar esse trabalho, e eu tenho certeza que esse próximo mandato será muito melhor do que foi esse primeiro, né? Rodrigo, se as contas não fecham, o chefe do executivo, ele é processado. Sim, tem uma série de fatores. Hoje tem uma discussão aí, o Congresso Nacional está para aprovar uma lei que ela vai dar uma certa anistia para os prefeitos desse mandato, por causa da condição financeira pela qual passou o país, e que muitos dos problemas, hoje nós temos cerca de 80% dos prefeitos do Brasil que não vão fechar as contas. E você faz parte dos 20% que vão? Graças a Deus. Cerca de 50% não pagou 13º. Cerca de 20%
está com salários atrasados dos funcionários. Nenhuma dessas situações foi verificada em Andradas? Graças a Deus, não. Até o 13º? O 13º foi pago no dia 20, a segunda parcela. A primeira parcela paga em julho e a segunda parcela paga no dia 20, conforme determina a nossa lei. Nós nunca tivemos um atraso que não fosse pago no 5º dia útil, salários durante os 4 anos. E a questão de fornecedores, Rodrigo, como está? Os fornecedores teve, né, a questão dos atrasos, mas como eu falei, nesse fechamento agora, a gente vai conseguir fazer um acerto, né, de tudo isso. É tanto que hoje a gente recebe a última parcela do recurso da repatriação, não tem expediente bancário, mas os pagamentos, né, tão logo o dinheiro cai na nossa conta, vai estar sendo repassado através de depósito com cheque nas contas dos fornecedores, para que a gente consiga deixar essa situação resolvida. Só notícia boa, hein, Rodrigo? Com certeza, né? O desafio é enorme, né? As pessoas, muitas vezes, ao olhar uma estrutura de uma administração, não têm ideia, né, da dificuldade que é você gerir essa empresa, né? A prefeitura hoje não dá mais para ser gerida como uma coisa que não é de ninguém. Ela é uma empresa, o prefeito é o presidente dessa empresa. Nós temos uma equipe de secretários, né, que é o primeiro escalão ali, e eu tenho muito orgulho de dizer, né, que nessa administração os nossos cargos de confiança trabalharam muito, mas trabalharam muito mesmo. Ninguém ocupou cargo de confiança para receber um favor político, mas ocupou um cargo de confiança para prestar um serviço para a população, e eu tenho muito orgulho da minha equipe. O Henrico, que é o assessor de imprensa, está aqui presente. Quero registrar a presença do Henrico, que é uma pessoa muito dedicada e que certamente trabalhou bastante, né, Henrico? Obrigado pela presença e pelo trabalho que você prestou, viu, Henrico? Todos os últimos anos aí, sempre atendendo a Rádio Vinícola no momento que a Rádio Vinícola precisava. Rodrigo, hoje cedo, 9 da manhã, aconteceu a oficialização da devolução dos valores da Câmara para o Poder Executivo. Isso, né? O presidente da Câmara nos procurou juntamente com o vereador Paulo César Moreira e a vereadora Maria Helena. Foi oficializada essa devolução. No ano de 2016, o município fez o repasse de 2.600.000 à Câmara Municipal, Poder Legislativo. Eles utilizaram aí cerca de 1.400.000 e devolveram o remanescente, em torno de 1.190.000, que foram devolvidos para o município, né, para os cofres públicos. Esse recurso ele já foi utilizado justamente para o pagamento do 13º dos nossos funcionários. A Câmara teria a opção de devolver esse dinheiro agora ou está abatendo no repasse do próximo ano. A opção foi de devolver agora. Então a gente deixa o nosso agradecimento aí à Câmara Municipal, na pessoa do presidente, né, o Guto. Eu cumprimento e agradeço a todos os demais vereadores. Nós tivemos aí um bom relacionamento nesse ano todos esses anos, né, nesse mandato. Leis ordinárias, que são as leis aí do dia a dia, nós aprovamos quase 200 leis ordinárias foram aprovadas durante esse mandato. Os últimos 4 anos, então. Isso, durante os 4 anos. E mais as leis complementares. A lei complementar é a lei que cria a guarda, que muda a estrutura da prefeitura, que cria o estatuto da guarda e tudo mais. Foram aí, se não me engano, cerca de 30 leis leis complementares. Então, ou seja, nós tivemos mais de 200 leis aprovadas nesse mandato, e todas essas leis, né, passaram pela Câmara Municipal. Dependemos sempre do bom senso dos vereadores. Tenho muito orgulho de falar que nós nunca impusemos uma votação. Se precisou ir 3, 4 vezes conversar com os vereadores, eu fui, sentamos, tiramos dúvidas, esclarecemos, defendemos nosso ponto de vista, e todas as leis foram aprovadas. Não por unanimidade, porque a oposição sempre tinha seus questionamentos em determinado seu posicionamento, mas conseguimos a aprovação de todos os projetos que foram encaminhados, né, que tramitaram lá. Não tivemos nenhum projeto rejeitado, mas nunca tivemos uma imposição. Tem que votar hoje? Não. A gente sempre foi lá, apresentou a necessidade da lei, tirou as dúvidas dos vereadores e deixamos o senso deles para que fosse votado e aprovado os projetos de lei. E hoje à tarde ainda tem uma última reunião com
o pessoal que trabalha junto à administração? Sim, hoje às 4h30 da tarde, né, nós vamos nos reunir com aqueles que vão assumir a partir do dia 2 de janeiro. Então, nessa última semana também a Câmara aprovou a reestruturação da Prefeitura, né, nós tivemos a redução de cargos comissionados e essa questão que vai proporcionar cerca de 80 mil de economia ao mês para o município. E a gente vai falar com aqueles que vão começar, né? Lógico que vai ser uma administração mais rigorosa ainda, né? E principalmente porque o cargo de confiança ele tem a obrigação de trabalhar e tem a obrigação de fazer com que os subordinados dele trabalhem, né? Funcionário público deve ser funcionário que presta um serviço de qualidade para a população. Quem paga o nosso salário é a população e ela merece ser bem tratada. Então, assim, por causa de 2, 3 funcionários que são problemas que provavelmente existem em qualquer empresa, o funcionário problema, não pode manchar a característica do servidor público. Então, dentro dessa administração, passou a ser uma prática normal os processos disciplinares para apurar a denúncia, né, para punir quem tem que ser punido, absolver quem tem que ser absolvido. Mas todas as denúncias foram apuradas e vão continuar sendo daqui para frente. Não interessa seja contra um cargo de confiança, que seja pessoa, né, que tem 30 anos de serviço ou a que começou ontem. Mas se houver qualquer suspeita, qualquer denúncia, qualquer reclamação é apurado para que sejamos justos, né? Porque o que não dá ninguém trabalha na prefeitura, atende mal, então vamos ver o que está acontecendo, vamos apurar isso, vamos montar uma comissão, né? Vamos ver o atendimento, que dia que foi mal atendido, por quem foi mal atendido, o que aconteceu, abre um processo, ouve as partes e dá uma decisão no final. Então isso é transparência, é respeito com a população, é respeito com o dinheiro público e é a valorização da classe do servidor público, que é uma classe trabalhadora, que merece respeito e que não é meia dúzia que vai atrapalhar a visão dos demais servidores públicos. Rodrigo, eu quero falar da solenidade de domingo, já até uma situação interessante, a meu ver, que é o fato do ex-prefeito Ademir dos Santos Pérez, é ele que vai te empossar lá no próximo domingo. Não é? Sim, com a alteração do regimento interno da Câmara, ficou estabelecido que quem ocupa a presidência provisória da Câmara é o vereador eleito mais velho, né? E nesse caso, né, o Ademir de Santos Pérez é o vereador eleito mais velho, então ele comanda o início da solenidade, a posse do prefeito e até conduz o processo de eleição do novo presidente da Câmara. Então isso acontece no domingo, é uma solenidade importantíssima, né, onde eu e o João Luiz estaremos tomando posse como prefeito e vice do município de Andradas. Teremos aí os 9 vereadores que também estarão tomando posse e com certeza é mais um dia simbólico aí do nosso compromisso em favor de Andradas, em favor da nossa cidade que a gente tanto ama. Então, até vou abordar essa questão mais detalhadamente sobre domingo e a expectativa para 2017, mas antes eu quero saber se pelo menos no que se refere a 2016 ou aos últimos 4 anos, essa análise você já concluiu ou tem ainda alguma coisa para acrescentar? Eu acredito que sim, Sandro. Nós tivemos aí muitos resultados a serem apresentados e que foram apresentados no decorrer do ano. Nós evoluímos em todas as áreas, né? Nós caminhamos, temos desafios na saúde, temos desafios na segurança pública, mas nós não ficamos inertes a isso, né? Nessa administração tivemos o SAMU chegando a Andradas, né? Tivemos a construção de 2 unidades de saúde, tivemos aperfeiçoamento de diversos serviços de saúde. Na segurança nós criamos a Guarda Municipal, que entra efetivamente em funcionamento aí a partir do próximo ano, o Plano Municipal de Segurança, né, e todo o trabalho que vai ser desenvolvido em diante foi preciso ser gestado agora para que comece do jeito certo e para que as coisas fluam, né? Eu considero um balanço positivo, né? Eu acredito que um dia uma pessoa falou assim, as dificuldades, eu falei, olha, tem um velho ditado que fala que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, se existe uma dificuldade, se existe problema, é porque no fundo Deus tem um propósito maior e ao final o resultado com certeza é o que eu falo assim, com a minha fé eu sempre acreditei que Deus, conhecendo o meu coração, Ele nunca ia me desonrar diante da minha intenção de fazer o bem pela minha cidade. Só que a gente tem que também saber os ensinamentos que são colocados no dia a dia, né? Nós temos uma equipe maravilhosa da administração
E eu sempre tive uma força de vontade muito grande de fazer o bem pela minha cidade. Se a gente tivesse conseguido tudo maravilhoso nesses 4 anos, eu sairia desse mandato muito arrogante, achando que eu sabia tudo, né? Então, é um ensinamento que eu tive durante esses 4 anos, que eu pude provar as dificuldades que um prefeito tem no seu dia a dia, e eu tenho certeza que Deus me preparou nesses 4 anos para que a gente possa ter um mandato melhor, né, com mais experiência. Ainda isso, toda a dificuldade não tirou o meu entusiasmo, não tirou a minha vontade de fazer o melhor pela cidade, ao contrário, só fortaleceu isso e só me fez ser ainda mais apaixonado pela administração pública e pela minha cidade. Um problema de momento que eu queria que você comentasse rapidamente, Rodrigo, porque se a gente for procurar problema, vamos achar um monte, né? Mas um que está chamando a atenção são os buracos nas ruas da cidade. Um número excessivo que surgiu, acredito que nos últimos 40 dias, não é? Praticamente triplicou, quadriplicou. Sim, é uma questão, né? Isso eu já falei em outros anos aqui. De novembro a março é uma dificuldade que a gente vai ter, porque a malha asfáltica da cidade é antiga. Se a gente não conseguir viabilizar recursos para fazer um recapeamento geral na cidade, nós vamos enfrentar sempre esse problema, né, de janeiro, de novembro até março. Com o agravante que a gente tem o fechamento das contas, desde o dia 30 de novembro não se empenhou mais nada na administração, porque a gente não sabia como que ia se comportar a receita, e justamente pela preocupação da administração. Mas nós fizemos a licitação do material que vai ser utilizado para o tapa-buracos, que é o material a quente que tem que ser utilizado agora no período de chuva, porque o ar frio ele esfarela e a gente perde o serviço. E a empresa que ganhou a licitação nos informou que vai começar a fornecer o material a partir do dia 10 de janeiro. Então, a partir daí, nós vamos pegar os locais de maior movimento e depois, gradativamente, nós vamos atendendo isso aí, procurando sanar esse problema. Eu sei que é um desconforto muito grande para a população, mas a gente tem esse compromisso de fechamento de contas, tem a licitação para ser respeitada e dependemos da empresa que fornece o material, porque nós não temos usina de produção de asfalto a quente. A nossa usina é de produção de asfalto a frio, que é um mecanismo diferente. Então nós vamos depender do fornecedor, a rapidez. Se o fornecedor nos fornecer um caminhão de asfalto por dia, em 40 dias, 30 dias, a situação está resolvida. Mas a gente tem uma certa dificuldade, que não é todo dia que a usina funciona. Então a gente fica nessa pendência, mas eu acredito que dentro aí dos primeiros 3 meses a gente vai fazer esse trabalho com material a quente, e a partir de abril nós retomamos o trabalho com material a frio, que aí a chuva ela já cessa e a gente consegue fazer um trabalho com o material que a gente tem, e aí fica mais fácil de trabalhar. Rodrigo, domingo então, 9 da manhã, na Vila Leandro Previato, onde estará também, creio que é o Cônego Simão, não é? Celebrando a missa para todos os eleitos. Isso, nós deixamos esse convite, né? Convidamos com o Cônego Simão e vamos participar da missa do bairro, né? Lá na Vila Leandro Previato. A Igreja de Santa Rita, né? A Igreja de Santa Rita. A gente vai pedir as bênçãos de Deus aí para iniciar bem esse mandato. Às 10 horas, a solenidade de posse na Câmara Municipal. E às 11h30 tem a transmissão de cargo, que no caso fomos reeleitos. Mas, paralelo a isso, nós temos também a inauguração da Galeria dos Prefeitos. Então, lá no gabinete agora, a população, ao visitar, as crianças da escola e tudo mais, vão poder conhecer a história daqueles que administraram a nossa cidade. Nós vamos estar inaugurando essa galeria às 11h30 da manhã na Prefeitura Municipal. Seu Domingos? Então, rapidamente agradecer em nome da organização Vicente Salles, a gente ter um bom relacionamento durante esse tempo todo, a oportunidade que a Prefeitura deu, inclusive à Rádio Vinícola, de prestar um serviço melhor à nossa coletividade. Eu sempre cito aqui, inclusive, a festa de aniversário da cidade. Para nós foi muito orgulho de ter trabalhado nessa administração. Nem sempre nós tivemos todo esse relacionamento assim profícuo com as administrações que passaram, mas essa realmente ficou marcada. E uma pergunta muito simples: qual o número dessa lei que fechou o orçamento desse ano? O orçamento está sendo sancionado com a data de ontem pela Lei 1800. Então, essa numeração de lei, ela se reinicia em cada administração? Não, ela vem desde quando? Essa numeração ela é uma continuidade, né? E é algo que consta na história da Câmara. Lá, a Lei número 1
foi na década de 50. Então, a Certo. numeração antiga, eu não sei como que era o procedimento, mas nós estamos seguindo a Lei 1800, ela é com referência à Lei número 1, que Certo. coincidentemente a Lei número 1 foi a lei que criou o campo de futebol. Olha O aí. campo de futebol do município de Andradas foi criado pela Lei número 1 da década de 50. Não sei precisar exatamente o ano, mas é importante levantar isso lá nos livros da Seria Câmara interessante, Municipal. inclusive, verificar qual a lei que você começou na sua administração, tudo. Sim, pra gente ver. salvo engano, foi a Lei 1614 que a gente começou, 1614 ou 1612, que nós começamos em 2013. Então, nós tivemos aí mais de 180 leis ordinárias, e aí, na década, depois da Constituição, passou-se a ter as leis complementares, que são as matérias que a Constituição disciplina, que deve ser tratado como lei complementar a uma lei ordinária que já exista. Então, a lei complementar, nós estamos no número 172, e salvo engano, quando a gente assumiu, nós estávamos no número 129. Então nós tivemos aí um número grande também de leis complementares. Então também foi profícua a sua administração em termos de leis e tudo aquilo que foi implantado nós parabenizamos. E com relação a essa situação que você tem, que geralmente sempre tem alguma pessoa que é do contra, que está na luta, até destacar, e é até bom a gente aproveitar o momento aqui, por ocasião do festejo do aniversário da cidade, a vinícola entrou com a boa vontade do Guido Breno Eventos e também com a do Trevisan, o Iremilson, intermédio do Clube Rio Branco, tentando fazer alguma coisa e trazer para a cidade naquele momento, mas logo em seguida, na Câmara, um vereador lá citou, falou assim, fez um pedido de informação à Câmara de quanto a Prefeitura tinha destinado a rádio para as festividades. E o mais interessante disso é que a própria pessoa que entrou com esse pedido, ela se levantou do plenário logo em seguida, veio, sentou do meu lado e me disse o seguinte: olha, eu sei que a Prefeitura não deu nenhum tostão para a rádio e a rádio conseguiu fazer a festa em termos de ajudar. Tá certo que nós tivemos todo esse apoio, esse elemento logístico que teve, senão nós não teríamos conseguido, e esse apoio saiu da própria Prefeitura. Mas o mais interessante é que a própria pessoa que entrou com a lei disse assim: eu sei que vocês não receberam nada por isso e que vocês estão colaborando com a Prefeitura, mas eu sou obrigado a entrar isso porque nas redes sociais estão me acionando. Então a gente verifica que a maneira do pessoal agir, de pensar, às vezes, é muito mais política de qualquer outra maneira. Sim, com certeza. Ele simplesmente, não seria mais simples ele pegar e chegar para o pessoal que está questionando ele ou as próprias redes sociais: eu sei que não teve nada disso, do que chegar em mim e falar: não, Domingos, eu sei que a rádio não recebeu nada, mas se eu não fizer isso, as pessoas que votarem em mim vão me cobrar no futuro. E esse posicionamento realmente a gente entende. Então essa posição que você está passando para a gente, é normal que a gente tenha isso, e mesmo a gente que teve aqui, que está militando na imprensa, que procura ter um posicionamento sempre imparcial, também sofre com isso. Tá? Sim, com certeza. Eu acho que, inclusive, eu estive na Câmara Municipal na semana passada explicando os projetos de lei, inclusive o orçamento. Poderia o vereador ter perguntado, né, o que você vai fazer com esse dinheiro, né, o porquê desse dinheiro. Não temos dúvida nenhuma, né? Então eu acho que é um posicionamento, né, como foi colocado, político, mas eu acho que a gente tem um jeito mais saudável de fazer política. Por exemplo, trazendo dinheiro para o município, né? Para eu falar que alguém é ruim, eu tenho que provar que eu sou melhor do que ele. Eu provo que eu sou melhor do que ele, trabalhando, trazendo recursos, e não simplesmente criticando. Rodrigo Lopes, obrigado. Seu Domingos, obrigado agora pela participação final, e feliz ano novo para vocês todos. Tá certo, eu deixo aqui essa mensagem para a nossa população. Agradeço mais uma vez, como o seu Domingos falou, sempre tivemos à disposição e continuaremos. Eu acredito muito na transparência, na comunicação. Não temos nada a esconder da população, e os meios de comunicação são importantíssimos para isso. E deixo a nossa população toda o desejo, né, de um feliz 2017, e que nós possamos com certeza superar as dificuldades, e o convite, né, você que puder comparecer na posse no dia 1º, ficaremos muito honrados com a sua presença e muito feliz de você já estar participando desde o dia 1º aí da história e do trabalho de uma administração em Andradas. Um grande abraço a todos.